Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, confraria. Olha, estamos em estúdio novo. Bonito, hein? Que é isso. Ó. E hoje a gente tá fazendo esse comecinho aqui porque hoje a gente teve uma história muito legal. Sim, hoje a gente vai conversar, vocês vão ver a nossa conversa com o Maximilian. E, cara, não tem como descrever a Vocês história. vão ver o que tem aí, cara. É muita coisa, a gente envolve idas em navio. Cara, tem navio, tem vários países, tem nazista, tem o Pelé. Tem o Pelé, tem o Rivelino. Tem o Rivelino, né? Tem a tradução dele de um palavreado para o juiz. Tá fantástico, gente. Cara, Vocês muito não bom. podem perder o episódio de hoje. E como de costume, né, a gente pede aí para você se inscrever no canal, deixar o joinha. Seguir E no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e Twitter e Instagram. @Confra Confra Podcast. Podcast, pra gente continuar com essa estrutura show de bola. Gu, faltou agradecimento, cara. agradecimento. Ninja Som, que ajudou a gente com Com a parte de som. a parte de som, todo o equipamento. E a MGP Consultoria, que vai estar aqui com a gente ainda no Confra. Que Gustavo Maurício, que cedeu esse espaço aqui. pra gente aqui, cara. Que, porra, a gente agradece muito a eles aí por acreditar na gente, né? Isso aí. E sem mais delongas, vamos ficar com a história do Max. Valeu! Eu gostaria, inicialmente, de fazer uma pequena reflexão do que eu acho que é a vida. A vida, para mim, é uma corrente feita de elos, onde uma encaixa na outra e vai aumentando. Cada elo tem o caráter profissional da pessoa, as atividades artísticas, os esportes, as famílias, os amigos e localidades. Então, um elo vai encaixando no outro. E o próximo elo que entra leva do elo anterior alguma coisa que vai desenvolvendo naquele elo. Esse vai levar para um outro. Quando chega no último elo lá, ele está carregado de pequenas lembranças, de pequenas coisas que vieram desde o primeiro, que foram se acumulando e foram até o último. Felizmente, tem pessoas com elo curto, com a corrente curta. Passa um pouco. Outras correntes mais compridas. Assim. Seu Max, eu só vou dar um start aqui, rapidinho, aí a gente já vai começar no primeiro elo dessa corrente. Né, Gu? Isso. Então a gente queria primeiramente, agradecer muito ao senhor que está participando aqui com a gente, tá? Pra gente é uma coisa... vai ser muito sensacional a quantidade de histórias que eu acho que o senhor tem para contar pra gente, tá? E primeiro, também gostaria de falar um boa noite, bom dia, boa tarde para os nossos seguidores, para a galera se inscrever no canal. E hoje a gente está aqui com o seu Max. Ele tem muita história para contar para a gente, que nem ele comentou, né, que ele já tem um grande elo aí de histórias para começar. Né, Gu? Isso aí. E só lembrando para quem segue a gente aqui, ainda não segue nas redes sociais, siga a gente no Instagram e no Twitter, @ConfraPodcast, siga a gente no YouTube e também no Spotify, Google Podcast, todos os agregadores de podcast que você utiliza. Depois dessa introdução aí, eu não sei nem o que eu falo direito, viu, Gu? Por onde a gente vai começar com essas histórias do seu Max? Mas fala aí, Max, você lá no começo, como que era? Esse seu primeiro elo. Bom, na minha infância, até os 10 ou 15 anos, é uma infância de criança, pegamos o tempo da guerra, tempo difícil lá em Santo André. Mas meu primeiro elo seria a música. Com 12 anos, 13 anos, eu comecei a tocar violino. Violino. E gostava muito do violino. Estudava 3, 4 horas por dia. E cheguei a tocar em orquestra em São Paulo. Na orquestra de São Paulo mesmo? Tocava na Tupina Difusora, ali na 7 de abril, que era do Assis Chateaubriand. A gente ensaiava das 7 às 8, que era a hora do Brasil. Depois das 8 horas, entrava ou na Difusora, ou na Tupi, acompanhando o cantor, coisa assim. Fazia rádio, então? Era rádio. Dentro da orquestra, o senhor já tocava na rádio? Não tinha televisão. Era tudo rádio? Tudo rádio. Toquei em algumas orquestras em São Paulo, também
em casas particulares, e eu tocava muito em igreja também, em casamento, que era o meu ganha-pão, era tocar em casamento. Isso o senhor tinha 12 anos? Não, isso quando já estava com 16, 17 16, anos. 17 anos. E cheguei a tocar em orquestra, e eu gostava muito de música. Em 1948, no dia 12 de dezembro de 48, eu me formei numa escola industrial filiada a Getúlio Vargas, lá em Santo André, que era Júlio de Mesquita. Uhum. Eu me formei em técnico mecânico e projetista. Lá eu fiz um curso de fundição, de marcenaria, de entalhação, de mecânica, de tornearia. E é uma escola muito boa. E naquela época que eu me formei, a Ródia, que é uma firma grande lá em Santo André, Uhum. ela picou os 2 melhores alunos da época, era eu e José Leovaldo Frade, com um colega meu. Uhum. E no dia 15 eu estava empregado. Né? No dia 15 de dezembro de 1948. Aí é o primeiro emprego, Meu primeiro emprego. emprego, né? Que antes o senhor tocava na orquestra. Isso profissionalmente. Né? Sim, sim. E já começa no O segundo elo. segundo elo, né? Segundo elo. E fui projetista na Ródia, trabalhei muito tempo. Tive bons chefes lá, uma firma espetacular. Quem me orientou muito foi Hugo de Macedo, que era um engenheiro-chefe. O primeiro dia que eu cheguei lá para trabalhar numa prancheta grande, ele falou: Max, faz uns números aí. Aí eu fiz uns números. Ele falou: esse teu 5 não está bom. Enche a prancheta de 5. Sério? Sério. Me fez encher a prancheta de 5. No primeiro emprego do senhor, primeiro trabalho do dia foi acerta os 5 aí. Aí depois, com o tempo, eu comecei a ter fazia muitos projetos, tudo. Uhum. E a minha letra era como se fosse uma impressão. Mas O apelido que eu tinha lá na fábrica era impressora. Era sensacional. E, olha, seu Max, isso aí é a primeira evolução aí da impressora. Foi o senhor mesmo, então. Mas fora disso, eu sempre sonhei com violino. Queria ser violinista e tal. E em 1954, no dia 3 de maio de 54, eu peguei um navio, que é o André C. Era um cargueiro, que tinha mais ou menos uns 200 passageiros, não tinha mais que isso. O navio era um cargueiro. Uhum. Aí eu pedi licença na Ródia e fui para Viena, que tinha uma tia da minha mãe lá, que ela autorizou que eu fosse até lá. Então. Uhum. E essa viagem de navio, talvez seja por que eu estou aqui em Indaiatuba hoje. Uhum. Porque no navio levou 23 dias. Só para contextualizar, Max, o senhor tem uma fábrica aqui em Indaiatuba hoje em dia, né? Como? O senhor tem uma fábrica em Indaiatuba, né? Hoje. Só para o pessoal entender que está assistindo. O senhor tem a fábrica hoje em Indaiatuba. Que aí a gente vai chegar nessa... Porque eu tomei o navio. Por causa do navio que o senhor chegou nessa... O navio levou 23 dias para chegar em Gênova. Em Gênova. Só de alto mar foram 11 dias. Nossa, e como que era lá dentro, seu Max? O senhor lembra de... E o navio, eu lembro. O navio tinha o pessoal mais de elite que estava lá em cima. E eu dormia no porão embaixo, num beliche com 6 catres. Era um beliche. Desculpa interromper, seu Max, mas assim, só para a gente conseguir enxergar melhor. Era mais ou menos igual acontecia no filme Titanic, que tinha o pessoal de elite que ficava ali naquela... Era um cargueiro. Era um cargueiro, verdade. Não tinha nada a ver com o Titanic. Nada a ver com o Titanic. O Titanic era luxo. Era um navio velho. E inclusive, onde eu dormia era abaixo do nível do mar. Nossa. Tinha escotilha, às vezes o navio subia, aparecia o céu, aí aparecia a água e tal. Que loucura. E de dia, como a maioria era marinheiro que estavam lá, eu tocava violino lá embaixo, tocava violino. E por coincidência, nesse navio, tinha uma violinista canadense
que ela ia de Buenos Aires para o Canadá. E não havia navio da Argentina para o Canadá. Ela tinha que ir para a Europa e da Europa voltar para o Canadá. Nossa. Aí, conversa vai, conversa, a gente souberam que eu tocava violino. E uma noite nós fomos tocar lá no Covens, lá no primeiro andar, lá. Nós tocamos violino lá. E também teve um torneio de xadrez. Eu joguei muito xadrez. Gostava muito de xadrez, estudei muito xadrez. Em 1970 eu fui finalista do Campeonato Paulista. Entrei nos 12 melhores do estado. Caramba, meu. Mas depois eu não aguentei o tranco, porque eu trabalhava muito. E normalmente a partida de xadrez terminava 2 horas da manhã. É muito longa, né, a partida? Chegava em casa, eu não dormia, porque pensava onde é que... A cabeça tava... Onde é que foi aquele erro, onde é que acumulou. E assim, um erro vale tudo, né? Aí eu surtei no torneio. Mas nesse torneio de xadrez, eu joguei com um senhor. Eu joguei torneio, ganhei. Então, o pessoal era muito fraco, né? Tá bem tranquilo ali no barco. E tinha um senhor austríaco, baixinho, que jogou comigo também e tal. E ele vinha de Santa Catarina com a mulher, um filho e um cachorro. Uhum. No navio ele levou cachorro. Meu Deus. E depois conversa vai, conversa vem. O que você vai fazer na Áustria? Eu falei, vou tentar sobreviver, vou tentar estudar música e tal, sobreviver e tal. Ele falou, poxa, eu estou precisando de alguém para fazer correspondência para o Brasil. Eu tinha uma firma em Santa Catarina, eu fechei a firma, estou voltando para a Áustria, e lá eu vou começar a fazer negócio com o Brasil. Uhum. E você me procura, me deu o endereço lá dele. Tá? Naquela época, Viena estava dividida em 4 áreas, em 54. Uhum. A francesa, inglesa, americana e russa. Certo. Eram 4 distritos divididos. Uhum. Esse alojamento que eu tenho até uma fotografia dele aqui, ele era no distrito inglês, quase encostado no russo. Os meus parentes moravam no sul de Viena, Uhum. mais ou menos 40, 50 quilômetros de Viena. E para mim ir lá eu tinha que pedir salvo-conduto, porque eu era brasileiro e tal. Sim. Mas no fim eu não pedi mais nada, porque a minha cara que eu era mais austríaco do que brasileiro. Entende? Bom, e chegando em Viena, eu fui procurar o Herbert, ele chamava Herbert. Uhum. Eu fui procurar ele no endereço que ele deu. Era dentro do distrito russo, era um quarteirão com um conjunto de casa com um pátio grande dentro. Uhum. Aí você entrava, tem corredor comprido e tal. Fui lá no apartamento que ele deu, bati lá, não apareceu ninguém. Falei com a vizinha, falou, não conhece, não apareceu aqui nada. Tal. Bom, liquidou o assunto. Nesse inteirinho, eu procurei uma audiência com um professor de violino, chamava Hans Lorenz, na Academia Superior de Música de Viena, que é lá no Ring. Uhum. Era um palacete grande. E ele, muito atencioso, me atendeu. Ele falou, toca alguma coisa aí. Aí eu toquei o concerto de Viotti e tal, um pedacinho. Ele falou, pode parar, pode parar. Ele falou, você está muito ruim, ele falou. Na hora que o seu Max achou agora, eu só vou tem conseguir. 23 anos. Só pode ser um bom violinista, mas um virtuoso o senhor nunca vai ser. Tal. Só tem defeito aqui, defeito lá. Quem é seu professor? Meu professor é Olavo de Almeida do Brás ali, sabe? E aqui já era alguma coisa. Vem comigo, vem comigo. Entramos no palacete lá, naquelas portas grandes de 4 metros de altura. Abri a porta assim, tinha um catatau lá de 7, 8 anos tocando violino. Eles pescavam o pessoal da Rússia, da Iugoslávia, da Ucrânia, de não sei de onde, tal. E era gente de 6, 7, 8 anos que eles estavam preparando. Preparando para quando ficasse mais velho, tá perfeito. E ele falou, daqui, saíram uns 2 ou 3
concertista, Uhum. solista. O resto, puta, fiquei desse tamanho. Assim. Ele ficou com dó de mim, falou, volta aqui, eu vou te dar umas aulas. E pelo menos ganhou umas aulas, né, seu Max? Aí eu voltei lá, eu aprendi com ele em 4 meses, mais do que 10 anos aqui, sabe? É muita diferença, né? É. O pessoal é muito mais avançado, né, nessas E questões. quando eu fui para a Áustria, eu tinha acho que não tinha nem $100 no bolso. Não tinha $100. Meu pai me conseguiu um pouco a passagem. A passagem era barata porque eu estava lá embaixo. Uhum. E eu queria também andar com a Hamburg Süd. Mas a Hamburg Süd você consegue viajar sem pagar. Uhum. Mas você trabalha no navio. Você fica lustrando o corimão, você fica lavando o chão. E você também fica pintando o navio do lado de fora. Pendurado num Do lado negócio de assim. fora? Aí eu falei, Negativo. Tá maluco. Ficar pendurado em alto mar é difícil, né? falei, eu não. Mas meu pai me arrumou uma passagem e eu cheguei até Viena. Uhum. O navio parou em Casablanca, teve problemas, porque o navio descarregava muita maçã da Argentina. E Casablanca estava em agitação, em revolta com os franceses, Nossa. que estavam perdendo a independência. Uhum. E ficamos 3 dias parados lá. Nossa. E lá foi brava a É coisa. 3 dias sem saber praticamente o que vai acontecer, né? Aí a turma descarregava a maçã, aí chegava um cara com aquele saiote grande lá, rala, 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 rala. Todo mundo sentava, parava, né? E lá é interessante, os marroquinos, eles andam com 3, 4 saias. Uhum. Saias. E dentro da saia tinha os bolsos. Era um tal de pegar maçã e enfiar no bolso. O cara saía de lá que nem uma árvore de Natal. Sabe? Assim. Cheio de maçã. E vocês nem podiam fazer nada, né, seu Max? É. Tinha que aceitar. E Casablanca era uma parte francesa, que era cidade nova, e tinha a parte oriental, que é o Casbah, o negócio lá era brabo. Uhum. E tinha também o problema do pessoal do deserto, que às vezes pegavam e raptavam gente para levar para o deserto. Nossa. Como é que chama? Eu vou lembrar o nome. E eu, com o Enrico, era um italiano que andava junto com ele. E ali eu vi matar um cara na minha frente, assim, Nossa. sabe? Com uma facada assim, o cara matou, um marroquino matou um outro lá. Tal, nós caímos fora. E foi bacana. Quando chegamos na Áustria, eu consegui um lugarzinho para me alojar. Uhum. A minha tia a tia da minha mãe tinha ela vendia lacticínios, manteiga, leite, salame, linguiça. Tipo uma tal. mercearia. Hã? Tipo uma mercearia. Mas era bem pequenininha, né? Uhum. E o pessoal lá era pobre, o pessoal comprava 100 gramas disso, 100 gramas daquilo, Bem pouquinho. que na Alemanha é deca, né? Um deca disso, um deca daquilo e tal. Uhum. E eu comia de favor com ela, Uhum. mas às vezes não comia. Quando estava na cidade, não comia. E lá em Viena, que até a Ana foi lá, tem a Catedral de São Estevão. Uhum. Que Viena Viena é o seguinte, tem um anel, que é um círculo grande, e depois tem o ringue. O anel é o ringue, tem o anel, que é o ringue, e tem a parte circular volta, que é a Gürtel, a cinta. Uhum. Então, se você é do bairro, você vai daqui para aquele bairro lá, você não passa na cidade, você pega aqui... A gente faz o contorno. Aqui. Uhum. Interessante, interessante aquilo. E eu, à noite, eu ia na catedral, que tinha uma barraquinha que vendia salame, linguiça, hambúrguer. Uhum. Mas eu encontrava aquilo que nem um cachorro, assim, só no faro, assim, sabe? Só De pelo tanta cheiro. fome que tinha. Já ia atrás E da... era um pãozão desse tamanho, com uma
Nossa, E dá com uma satisfação também. a comida ela deve ser bem parecida com a alemã, né? A comida da Áustria. E essa minha tia tinha um filho, que era o Hubert, Uhum. e tinha uma motoca. Como eu ia muito para ver meus parentes lá no sul de Viena, um dia eu estava numa garupa da motoca dele. Mas é incrível, incrível acontecer. E andando numa avenida arborizada, passa um moleque correndo na nossa frente. Uhum. Era o filho do Herbert. Do rapaz lá do navio. Eu falei, para. Cadê teu pai? Não, meu pai está numa casinha aqui. Que lá em Viena tem as casas de campo, que é uma casinha do tamanho dessa sala aqui, assim. O pessoal dorme no chão, dorme no colchão. Aí faz uma saladinha, cozinha, faz planta coisa. E eles passam o verão lá. É um Gärtnerhaus que eles chamam, né? E meu pai está lá. Fui lá. Pô, que novidade. Sim, eu falei, mas fui lá onde você deu o endereço, não te achei e tal. Ele falou, não, eu mudei, eu fui para um outro lugar tal, e me deu um novo endereço. Mas acho que o cara não regulava muito das ideias. E eu nunca esqueço. Foi uma tarde, eu fui lá procurar a casa dele. Era perto da Widnerstrasse, uma travessa, segundo andar, subi no prédio lá. Quando eu chego no prédio, está tudo destruído no chão, colchão, travesseiro. A mulher estava num canto, chorando. E tinha 2 caras de capote vermelhão, que eram russos. E eu fiquei meio assim, falei, eu queria falar com o Sr. Herbert. Falei, não, quando é que o senhor conhece o Herbert? Falei, conheci no navio, tal, me prometeu emprego, tal, não sei o que, tal. Aí o russo tomou nota do meu nome e tal. Tal. Falou, ele não está. O senhor pode ir embora, se o senhor tiver algum... Me deu um cartãozinho. Se o senhor souber o paradeiro dele, o senhor me telefona. Meu Deus. Eu desci, estava chuviscando. Andei 3 quarteirão para pegar o bonde. Sim. Veio o russo atrás de mim. Você está respirando o microfone, cara. Poxa, mas... O russo veio atrás de mim e parou do meu lado quando o bonde parou. Como eu tomava bonde de costa aqui na São João, tinha bonde de monte em São Paulo. Quando o bonde começou a andar, eu pulei no bonde. Levei uma bronca do cobrador. O cara queria me multar. Mas o russo ficou. Bom, aí dei continuidade e tal. E eu estava tocando na minha casinha que eu tinha lá. Bateram na porta. KGB. KGB? Polícia Secreta Russa, né? Polícia Secreta Russa. Aí, o cara veio com toda a documentação. Eu morava aqui nesse quartinho aqui. Deixa eu... Ao lado do prédio aqui. Ele sabia de mim, o dia que eu cheguei em Viena, o dia que eu tomei trem, falou, o que o senhor veio fazer na Áustria? Eu falei, eu vim tentar estudar música. Então, mostrei o violino, minhas partituras. A minha mala não tinha outra coisa a não ser partitura, violino e alguma roupa. Então, o senhor conheceu fulano? Aí teve que explicar que foi no navio, que ele me forneceu emprego, tal. E naquela época, Viena era controlada pelas 4 nações. Sim. Eles andavam num jipe, o americano, o russo, o francês, o inglês, andavam em 4 no jipe. E tinha a polícia local. Mas a polícia local não tinha força para o que eles faziam. E naquela época eles estavam levando gente embora. Levavam gente conhecida, gente de cientista ou engenheiro, levavam embora. Aí o russo falou para mim,
quase que você vai embora para a Sibéria, ele falou para mim. Nossa. Vou. E eu não sabia de nada. Né? Não sabia de nada. Aí ficou por isso mesmo. Fugiu da KGB. É. Quando chegou em Viena, eu fiquei mais ou menos, acho que uns 10 meses lá. Acabou meu dinheiro, não tinha mais nada. De música também não tinha sobrevivência. Eu consegui um emprego numa fábrica de e-mail que fazia essas banheiras revestidas de esmalte e tal, pia e tal. E consegui um emprego lá de desenhista, era perto do Danúbio, lá embaixo. Mas no outro dia me mandaram embora. Um dia só. Porque o austríaco tinha preferência de emprego. E eu não era austríaco, eu era brasileiro. Tá? Então, acabou também. Falei, pai, como é que eu volto? Ferrou. E meu pai era uma pessoa simples, nunca teve muito dinheiro, salário mínimo, padeiro e tal, lutador. Ele fez um grande sacrifício, pagar a escola para mim, a escola industrial. Quando acabou a escola, eu queria fazer engenharia, faculdade, ele falou, não tem, você vai trabalhar. Fui trabalhar. Meu pai me mandou uma passagem por Le Havre. Le Havre é um porto no norte da França. E era o navio Lavoisier. Aí eu aproveitei, peguei o trem de Viena para Paris, parei em Paris. E fui na sede da Ródia, onde o Hugo de Macedo estava lá. Aquele que era meu diretor em Santo André. Rue Jean Goujon, 21. Rua Jean Goujon, 21. Não esqueço até hoje. Aí pedi para falar com a secretária, veio, só que ia falar com quem? Aí queria falar com o Monsieur Hugo de Macedo. Ela falou, quem é? Fala que é um funcionário dele do Brasil. Mano. Daí a pouco ele apareceu, Marcos! Ele era casado com a filha do Sané João, que era um dos diretores da Ródia em Lyon. Marcos, chegou a secretária, não volto mais hoje. Me pegou. Levou para passear, levou para passear, me levou no zoológico, me levou para a casa dele, mas o cara me tratou assim, né? E ele falou, olha, está indo uma equipe para o Brasil para montar um nylon. Porque no tempo que eu trabalhava na Ródia, era só rayon. Rayon são umas máquinas de 4, 5 andares, que o polimere vai lá em cima e aquece, aquilo desce, tem as bombas sob pressão, passa num métier. Métier tem, por exemplo, 32 furinhos que você não enxerga. Mas o negócio passa, quente, sob pressão, e os 32 fiozinhos fazem um fio. E conforme desce, já tem o ar frio que zela, e a bobina já vai enrolando os canetéis. Legal. E aquela máquina não parava, 24 horas. Não podia parar. Porque se parava, entupia tudo. Ele falou, até indo para o Brasil para instalar um nylon, lá em Santo André. Você não quer acompanhar? Como eu estava de licença da Ródia, falei, vou acompanhar. Bom. Aí eu fui a Lyon, que era a sede da Ródia, e, por coincidência, viemos todos no mesmo navio. E comigo veio o Recari era o chefe geral, mas tinha um engenheiro chamado Maurice Mouguet, que era meu chefe direto. Uma pessoa simples. E lá em Santo André, eu aprendi francês com a mulher dele, que ela dava aula na Aliança Francesa. E tinha um filhinho pequenininho, 3, 4 anos, chamava Gilles. Veio coincidência, hein? Gilles. Bom, depois que eu saí de lá, nunca mais vi ele e tal. Um dia eu vou no Triskel aqui. No restaurante? Aqui em Indaiatuba? É o Gilles. Olha, Gilles. Gilles de quê? Gilles Murier. Eu falei, teu pai era o Maurice Murier? Ele falou,
Tá Pô, eu trabalhei com brincando. teu pai, falei. Olha que coincidência. Que coincidência. Caramba. Acontece que... E teu pai? Meu pai morreu de câncer de próstata em Paris, ele falou, né? Isso é um detalhe só de o que acontece, né? Como que é o mundo dá volta, né, depois cara? depois de 40, 50 anos, né? No restaurante aqui. Bom, aí voltamos, trabalhei no nylon, trabalhei no nylon. Aí um dia veio uma carta desse Herbert para a casa do meu pai em Santo André, que ele tinha um endereço, que ele queria voltar para o Brasil. Se ele podia dormir pelo menos umas 2, 3 noites na casa do meu pai. Eu falei, não tem problema. Ele chegou, dormiu num quartinho lá. O cara é elétrico. Ele não parava um Não minuto. parava quieto. Na outra semana, ele estava empregado numa firma da Floresta de Abreu, de ferramenta lá. E nesse inteirinho, eu tinha saído da Ródia para montar a penicilina da Fontoura White. Eu trabalhei com assistente do Fleming, que é o distribuidor da penicilina e tal. E a Ródia, que era a Fontoura, montou, lá na Encheta, estava montando. E eu trabalhei 2 anos lá, na penicilina. Eu trabalhava numa sala que tinha um guarda na porta, eu não podia entrar com papel, nem sair Nada. com lápis, nada. Assinava documentos que, se por acaso, numa ligação de Saísse janta, alguma alguma coisa, coisa. desse uma outra combinação, seja assim. E o baixinho, ele encontrou o pessoal de uma firma chamada Norte e Sul, na Rua Aurora. Era um pessoal austríaco, chamavam Kepler. E ele falou, poxa, eu preciso de um técnico que fala alemão, que toca fábrica. Eles tinham uma fábrica de placa de torno, chamava Metalúrgica Santa Bárbara. E era na Rua Clélia. A fábrica era no fundo de uma casa, na frente tinha um escritório. E eu topei. Peguei a Santa Bárbara, mas peguei uma turma toda revoltada. O pessoal não queria atender. Trabalhava dia e noite a fábrica lá na Rua Clélia. Tive que ficar 3 dias sem ir para casa. Dormia no sofá lá da sala. 2 horas da manhã, o cara batia no ombro assim e falava, só quer regular a máquina para mim? Putz. Aí no fim eu ganhei o pessoal, ficaram todos amigos. Conseguiu. E o baixinho era vendedor da fábrica, era ele que comandava toda a fábrica. E começamos a fazer ferramenta. Naquela época não existia o metal duro, existia o aço rápido, que era o 1841. Comecei a fazer ferramenta. E o Kepler, ele visitava a indústria automobilística. Eu ia com ele na Volkswagen, que a Volkswagen tinha mudado da Bom Pastor para São Bernardo. Lá na... Ela estava na Bom Pastor, na descida ali, lá no Ipiranga. Antes onde tinha o Clube Ipiranga ali. E tinha a Willis Overland na estrada do Taboão. E eu visitava a Willis Overland. E depois de uns 2, 3 anos com o baixinho, vamos entrar no elo do futebol. Essa parte que eu Vamos adoro. entrar no elo do futebol, depois nós continuamos. Essa é a parte que eu adoro, na hora que chega no futebol. Em 1947, 47, 62, 57, desculpe. Essa época aí tinha um rapaz jogando que era... Em 56, 57, não havia juiz no Brasil de futebol. E a federação contratou juízes ingleses e juízes austríacos. Sério? É. Dessa eu não sabia que veio gente de fora para também não apitar sabia, aqui, não. E vieram 2 juízes da Áustria, um chamava Pribel, o outro Haustetter. E o baixinho já fez amizade com eles. Com eles. Já era amigo deles, levou eles para morar na Lapa, lá na Rua Caio Graco. Tá? E
comecei a ir na federação com os juízes, ia junto e tal. E o João Mendonça Falcão era o presidente da federação, corintiano roxo e tal. Daí a gente já vê de onde que vem essa história, Mas Corinthians e Federação. O hein? diretor de árbitros era um que era da Portuguesa de Esportes. Aham. Não lembro mais o nome dele. Ele falou, eu preciso de um intérprete. Sim. Porque o juiz, como é que vai falar Vai falar com os jogadores. Aí me jogou como... Me oficializou como intérprete do juiz. Onde o juiz ia, eu tinha que ir junto. O Max ia junto com o juiz. Então, quando tinha jogo... Seu Max, deixa eu tirar uma dúvida. E quando o pessoal xingava o juiz? Vai acontecer. Vai acontecer. O Rivelino. O Rivelino. Uma vez o juiz me chamou no meio do campo, eu estava jogando Corinthians e não sei quem, Palmeiras, ele entrei no campo. Eu sentava na mesa do meio do representante, e o representante sentava o intérprete. O juiz tinha problema, chamava o intérprete, corria lá, levava a vaia da turma. No meio do jogo. E chegava para o Rivelino, fala para ele que da próxima vez ele vai para a rua. Ele fala, ele vai te pôr na rua na próxima vez. Manda... E aí, seu Max? E aí, o que você falava pro juiz? Então, você tinha que ficar numa situação difícil, né? Tem como ligar o Argo? E naquela Pega época... muito? Pega muito? Naquela época... Ah, que isso, cara. Que isso sensacional aqui, isso. é um juiz austríaco. Palmeiras 1, Corinthians 1. 6/10/57 ou 10/6/57? 57, foi 1-1. Aqui eu estava falando... Tudo que eu Olha, seu Max tá... Cara, isso aqui era Pacaembu ou seu Max? A parte de trás, para o pessoal que vai hoje, a parte de trás é a... Você vai mostrar lá depois? Vou pôr na câmera lá. A parte de trás aqui é a arquibancada laranja. Não mudou muito, não. tudo que o juiz falava nas entrevistas, eu tinha que estar do lado para Para traduzir. poder traduzir. Aí eu estou falando com o Silvio Luiz aí. O Silvio Luiz era um moleque. Moleque de tudo. Ele tá com o radião na mão, né? Tá, ele era da TV Record. Nossa senhora. Cara, isso aqui... E Aí- atrás não tinha nem o tobogã. Atrás Aí eu era fiz o... amizade com o pessoal da... Cara, com o Pedro que Luiz da Pan-Americana, com o Geraldo Bretas, que era locutor também. O Fiore Vigilotti veio depois. Aham. Mas fiz uma certa amizade lá dentro. Fiz amizade até com o presidente do Corinthians. Na época eu não vou saber É. quem era. Fui na casa do Oswaldo Brandão várias vezes, que era a casa dele. E eu tinha uma casa em Campos de Jordão, Uhum. que eu comecei a fazer uma casa lá, uma casa muito bonita, numa área de 7.000 metros, no Jardim Embaixador. Quem me levou para lá foi o genro do Oswaldo Brandão. Nossa. Isso já no tempo que eu estava na Willis Overland. Uhum. E eu comecei a fazer a casa lá. Fiz uma casa bonita, muito bonita. E em 65, vamos deixar o alemão de lado, visitava a Willis Uhum. um espanhol, que ele vendia diamantes pela Christensen Roder, pela Roder. Uhum. Ele vinha de Lambreta, tal, chamava-se o Modesto. E tal. Vai muitos anos ele falava, poxa, queria montar uma firma, vamos montar uma firma. Bom, no fim, entrei na dele, nós montamos uma firma. Foi em 65. Uhum. Como eu não tinha capital, eu vendi a minha casa para o Vicente Mateus. Grande presidente do Corinthians. E o Vicente Mateus comprou a minha casa porque o meu vizinho era o Alfredo Inácio Trindade. E os dois não se bicavam. Se bicava. Os dois presidentes do Corinthians. E aí começou a FSN na Ipiranga. Foi uma luta tremenda. Não sabia. Fui para a Alemanha atrás de tecnologia. Uhum. Corri para tudo quanto é lado. E a firma foi crescendo. Naquela época não tinha muita indústria, né? Uhum. Mexia com diamante só 3 firmas, que eram a Persson Bouquet Sim. e a Roder. Nós somos a terceira firma no Brasil. Hoje tem mais de 60. Bom, voltando então ao alemão. O alemão me levou para a federação. Para ser o intérprete dos juízes.
Eu fui até sócio dele numa fundição, na Rua Tílio Pífio, na Casa Verde. Uhum. Mas aquela firma degenerou, porque os Kepler não pagavam salário no dia do vencimento. O pessoal reclamava, tal. Foi quando eu peguei e fui para o Willis Overland. Uhum. E de lá para lá, eu desliguei do alemão, nunca mais ouvi falar dele. Uhum. Mas depois eu soube que os russos estavam atrás dele. Porque na guerra, ele trabalhou com o exército alemão nazista. Na Hungria, ele aprontou alguma coisa. Uhum. Não sei se é de mantimento, de desvio, de alguma coisa ele fez. Uhum. E os russos queriam ele. Quando ele fugiu para o Brasil, ele foi para Santa Catarina, o irmão dele, que estava em Viena, falou, pode voltar que não tem mais perigo. Ele voltou no navio que eu vi, fui no mesmo navio. E daquela vez que eu fui no apartamento dele, que estava tudo desarrumado lá, já tinham levado ele embora para Munique. Os russos já tinham pego ele. Eu acho que alguém levou ele embora para Munique. Ou ele fugiu, né? Bom, depois, nunca mais tive contato com ele. Depois que eu fui para Willis Overland, nunca mais tive contato. Uhum. Eu sei que ele foi para Belo Horizonte trabalhar com uma representação e tal, e eu nunca mais vi. São os famosos elos, né? Então eu pergunto hoje, se o moleque não passa em frente à moto, vai existir o Modesto, a FSN, a Willis Overland? É muito louco isso, né? Entra tudo naquele negócio, até do rapaz aqui do restaurante, para ver como que o negócio é muito louco, né? Sim. E a nossa firma foi muito bem, pegou os anos bons de desenvolvimento, o Brasil cresceu bastante. Uhum. Fora os anos 80 que foram lá, 90 também. Mas ultimamente só prejuízo. Só prejuízo. Agora o mercado abre, vem muita gente. O chinês acabou conosco. Vende muito barato, né? O chinês acabou conosco. Eu fazia 30 mil maquitas por mês, que é aquele disquinho, né? 110 milímetros. Uhum. E me custava mais ou menos 10, 12 reais cada um para fazer. Com alma, liga, diamante, tal, retífica, embalagem, tal. Hoje eu importo da China por $1,30. Isso é muito barato. Pago os impostos, chega a $1,80. Chegava aqui por 7, 8 reais. Hoje está chegando por mais. Hoje está chegando mais, Hoje está chegando por uns 10, 12, por aí. Nossa. Bom, fechamos a sessão porque não tinha condição. Fazia serra de marmorista, de 14 polegadas. Aquela serra que corta placas de mármore. Uhum. Aquela serra chegava a fazer bastante. Fazia quase 1.000 serras por mês. Uhum. Aí o preço chegava a 250, 270, 280, aí foi caindo o preço, foi caindo. Chegou nos 140, 150, nós paramos porque... Que aí começa a ser inviável, né? Só a chapa de aço, cromo vanádio, que comprava da Wagner Lentz, custava R$45, 50 reais. Uhum. Importa da China hoje por R$80. Isso é muito barato, né? E é coisa boa, viu? Nós peneiramos bastante lá e... Eles conseguem fazer coisas muito boas, né? Por mais que tem toda essa situação. Hoje praticamente 100% é China, não tem jeito. Uhum. É que lá a mão de obra é muito barata, né? A mão de obra é muito barata. Mas ainda eu quero saber mais do futebol. Não tem uma história, Max, que você encontrou o Pelé? Qual? Que você encontrou o Pelé quando você trabalhava de intérprete no futebol? Foi Ernesto? Não, Pelé. Porque quando o senhor fez a tradução dos árbitros, acho que o Pelé estava jogando já no Santos, não estava? 57, o senhor falou? 57. O Pelé já estava no Santos. O senhor já chegou a fazer algum jogo do Pelé? Eu vivia com o Pelé, pô. Tá vendo? Simples assim, eu vivia com o Pelé. Eu cheguei a entrar, eu entrava nos vestiários, porque o representante da federação, ele tem que chegar 2 horas antes do jogo para ver se tem bandeira hasteada,
se tem ambulância, se tem policiamento, se tem massagista. Aí o representante vai No vestiário. no vestiário e o técnico dá a ficha dos 11 jogadores que vão jogar. Uhum. Por exemplo, não tem nada de Pelé, nem canhoteiro, nem nada disso. Era o nome. Edson Arantes do Nascimento, Uhum. atleta 2347 e tal. E o representante fazia uma súmula. E, por exemplo, às 16 horas e 10 minutos, o juiz iniciou o jogo. Tal. Às 16 horas e 28, o atleta fulano, número tal, fez um gol para a equipe tal. Era tudo registrado. Uhum. E eu, para me entender um pouco mais, eu fiz um pouco de escola de arco com o Armando, com o Lucídio Danelei Bosquila, aquele outro, Bosquila, Pior que eu para vou lembrar o futebol, nome não dele. sei nada. Dos árbitros mais antigos eu não vou lembrar. E olha que eu fiz a escola de árbitro também, mas eu não vou conseguir lembrar. O Armando Marques era mais escolinha, né? Uhum. Ele não se metia com os outros, né? Como é que chamava o outro? Puxa vida. O era policial. Esse aí tava tranquilo. É. Você aí não tinha problema para ser juiz. Ele chegou a apitar jogo com... Pegava a segunda divisão lá. Tava armado, já não tinha problema. E eu passei cada uma já. Eu imagino. Eu lembro de um jogo, por exemplo, Santos e São Paulo, a estreia do Zizinho no São Paulo, na Vila Belmiro à noite. Então nós saímos da federação. Esses dois bandeirinhas aí eram Germinal Alba e Aldo Trama. Eram sempre os mesmos. O juiz só atuava com esses dois bandeirantes. E naquele dia o São Paulo enfiou 5-2 no Santos. Nossa. E no Santos do Pelé. E o Santos com Coutinho, Pelé, Pagão, Pepe, Gito, Gilmar no gol, tá, a turma toda. E o tesoureiro também saía com a gente. Uhum. A gente ia de táxi, saía da Avenida Paulista, da Brigadeiro Luiz Antônio. Quando acabou o jogo, foi difícil para sair do campo, o juiz e tal. O São Paulo jogou, ganhou mesmo. O juiz foi na bola. Não interferiu nada. Aí, nós entramos, conseguimos entrar nos táxis. E o Júlio Fantauzzi estava com 2 sacos de dinheiro, que era a renda do jogo. Era tudo em dinheiro. Uhum. Mas 2 sacos de dinheiro. E para sair da Vila Belmiro, tem que passar no túnel. Chegou o túnel, estava fechado, choveu pedra. Nossa. Para tudo quanto é lado. Isso dentro da vila, dentro do campo. Aí conseguiu, uma guarnição da polícia levou a gente no posto, na delegacia do Porto lá. Uhum. E naquele tempo não tinha celular, não tinha nada. Era telefone de ligação. A federação já estava fechada, não tinha como andar. Dormimos lá na delegacia. Então. Nossa. Aí de manhã apareceu um táxi lá para levar a gente embora. Então tem essas coisas, né? O dinheiro da renda do jogo. Só o dinheiro da renda, Só cara. apenas. Que maluco. Quando houve a decisão da taça da Gazeta Esportiva dos Invictos, Uhum. o Corinthians precisava ganhar mais um jogo para fazer 31 jogos invictos. E o presidente da federação, João Mendonça Fascão, era corintiano roxo. Chegou para mim, falou, fala para o amigo aí que o Corinthians não pode perder. Né? Adoro essas coisas. Aí eu cheguei para o juiz, eu sou palmeirense também. Então, eu também. Aí cheguei para o juiz e falei, olha, o homem é corintiano, hein? Tá. Veja bem, viu? E aconteceu um negócio assim. O Corinthians tinha um ponta esquerda chamado Zague, Serelepe Pachu. E o Palmeiras tinha um back chamado Turcão. Era Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians. Aí uma hora o Zague saiu pela esquerda, uma velocidade grande com a bola, o Turcão correu atrás dele e aterrou ele. Aí o juiz botou o Turcão para fora. Não tinha cartão, não tinha nada, botou para fora. Jogou pra fora. E naquele tempo a expulsão era coisa rara, né? Uhum. Dificilmente expulsava um jogador, entende?
Aí chegou no intervalo, o Palmeiras não queria mais voltar em campo, uma briga, levou 40 minutos de intervalo. Nossa. Foi um tal de entrevista que não acaba mais. Tal. Desceu o presidente da federação. Tal. Aí chegaram à conclusão que o Turcão podia voltar no segundo tempo. Inventaram uma regra. Aí o juiz falou, então não apito mais. Não apito mais, tá bom. Aconteceu que o Palmeiras voltou e aos 20 minutos, mais ou menos, segundo tempo, o Mazzola empatou. Fez 1-1. E não passou uns 2 minutos, o Mazzola levou uma sarrafada dentro da área. Pênalti mais ou menos claro, sabe? Não foi o pênalti. Não deu. Foi o pênalti. Não deu. Aí o Corinthians fez 2-1 e 3-1. Fez 2-1 aos 40 e 3-1 perto do fim do jogo. E para sair de lá. Nossa. Turma do Palmeiras, eu me levei canelada da turma do Palmeiras. Seu Max, coitado, palmeirense, tendo que passar por isso. Por isso acercando o juiz. Não conseguimos chegar no vestiário. Nossa. Fomos tudo num camburão. Não. E fomos Embora de camburão, literalmente. Vamos parar na Lapa, lá na rua Caio Graco, onde morava o juiz. Gente de calção e tudo, né? Hoje tá tranquilo, né, seu Max? O juizada tá bem, tem até videozinho pra ver, cara. Agora, pra ir na época. Teve muita coisa, muita coisa. Nossa, que maluco. Não, eu fiquei sensacional com a história do Pelé. Uma vez eu estava representando a 2ª divisão em Aparecida do Norte. Não sei se era o Bragantino e a Aparecida que jogavam. E o juiz era o Varela. E o Varela fazia o Vale do Paraíba, não pulava, não. Ele não colocava ele lá para Bragança, não. Ele só fazia o Vale do Paraíba. Ele era conhecido lá, né? Bom, ele foi um dia antes, porque tinha a mordomia da cidade lá. E nós fomos depois. Aí eu peguei as fichas dos jogadores lá, do Aparecida, e não batia. Pô, o cara era preto, esse aqui era branco. Pô. Não tava fechando. Não tava certo. Batendo, né? Aí eu cheguei para o juiz e falou a ele, tem laço aqui, não está batendo. Recolheu todo mundo de novo para o vestiário. Aí começaram a correr atrás do jogador que estava oficializado ou não. Aí chegou o delegado. O delegado chegou para mim, aí, vai ter jogo. Eu estou avisando, vai ter jogo. Tem que fazer, né? Ele deu uma de leve assim, sabe? Aí no fim, entrou tudo que tá. Vamos jogar aí, galera. Todo aquele jogador lá, eu nem sei quem ganhou. Vai do jeito que tá aí mesmo. Mas são as coisas assim que acontecem, né? Nossa, é muito maluco isso aí. Hoje não acontece mais, hoje né? Hoje é muito. É tudo regradinho hoje. Uma vez na Fazendinha, estava jogando Corinthians e Bragantino. Uhum. A Fazendinha era de madeira ainda. Ali, não era um estádio, não. E o técnico era Oswaldo Brandão, do Corinthians. E o Corinthians tinha um goleiro chamado Cabeção. E o Cabeção usava lente de contato. Meu Deus. Na mesa que eu estava, que é arquibancada e atrás, um cara do Bragantino deu uma cacetada no gol do Corinthians, a bola foi perto da trave direita e o Cabeção enrolou, não sei o que, tal. E o Bandeirinha, que era um joalheiro, era um joalheiro muito... Ele deu gol, ele correu para o meio do campo. Ninguém viu se a bola entrou ou não. Nem a bandeira. Aí o juiz teve que apoiar o Bandeirinha. Dá o gol. Apoiou o Bandeirinha. Esse acho que foi o Priver, não foi o Hosted. O que aconteceu? O Bandeirinha andava assim a meio metro do alambrado, 1 metro, porque não tem lugar, né? Acabou o primeiro tempo, ele estava todo escarrado, sabe? Todo cuspido. Nossa. Ainda mais no campo do Corinthians. Em cima até embaixo. Não, mas é por causa, tipo, imagina, o cara dá um gol contra o Corinthians dentro do estádio do Corinthians. Tá fazendinha. E Oswaldo Brandão botou a cabeça. O vestiário era de madeira e estava aberto em cima. Nossa. Começou a ameaçar.
Aí eu troquei o bandeirinha de lado, coloquei para cá. No fim, o Corinthians ganhou de 3-1. Tá sensacional, cara. Puta. Essas histórias de futebol, você sabe que eu fico aqui a noite inteira, né, Gu? E uma das partidas mais emocionantes que eu participei foi Santos e Palmeiras. No Pacaembu, 7-6. O Palmeiras daquela época não dava mole pro Santos, né, seu Max? 7-6. Imagina. Pro Santos. Triste. Primeiro tempo, 5-1 pro Santos. Palmeiras buscou. Chegou o segundo tempo, o Palmeiras foi 5-2, 5-3, 5-4, 5-5. Fez 6-5. Jogava com a Ademir da Guia, Sim, Dudu. era a primeira academia, né? Dudu, era academia. Aí o Pelé empatou 6-6 aos Só que 43. o Santos tinha um rapazinho lá que nunca jogou bola, não sabe o que é E isso. fez mais um gol no finzinho lá, 7-6. Um jogo emocionante. Eu imagino, pelo amor de Deus, imagina, cara. Puta, e hoje a gente quase não consegue ver. Eu vi um 4-3 Palmeiras e Santos com o gol do Armeiro, não, cara, do Robert. Que tristeza. Acho que o último jogo de futebol que eu assisti foi 7-1 o resultado. Meu Deus, Gu. Eu fui palmeirense de criança. Meu pai era palmeirense. Não tinha televisão, nada. Tinha um radinho que a gente ficava ouvindo na cama à noite o jogo do Palmeiras, radiando. Sempre no radinho. E meu primeiro jogo que eu vi do Palmeiras foi no Parque Antártica. Foi Palmeiras e Ipiranga. Que é o atual São Paulo. Foi Pra você que é São Paulino. em 1942. E em 42 o Palmeiras foi campeão. No último jogo com o São Paulo saiu de campo. Teve um entreveiro lá, saiu de campo, o Palmeiras ganhou, estava ganhando 3-1. Não voltou em campo, o Palmeiras ficou campeão. Em 43, São Paulo ficou campeão, em 44 o Palmeiras ficou campeão. Em 45, 46 foi São Paulo campeão. 47 foi o Palmeiras. 48, 49, São Paulo. 50, o Palmeiras lavou. Foi campeão do Paulista, do torneio Rio-São Paulo, campeão brasileiro e campeão sul-americano. Ganhou lá do Peñarol, lá no Uruguai e tal. Tinha um timaço. Aí depois entrou a era Pelé. Aí não tinha como, né? Corinthians ficou campeão em 54, aí depois começou a entrar a era Santos. Aí não. Aí o único time que batia de frente era o Palmeiras mesmo, que era a primeira academia, acabou. mas era. O negócio era muito louco. Eu tenho time do Palmeiras daquela época. Fico louco isso aqui, cara. 42. O Berdan no gol, dá pra ver pelo bigodinho. Cara, que louco isso aqui, né? Mas o futebol, se você pensar bem, essas brigas que dá, é tudo Besteira. besteira. Entende? É showzinho pra divertir mais. Tudo Tem besteira. um paulista de 44 em Santos. E eu saí da federação também por causa do João Edson, que era ele era o dono da escola de árbitro lá, ele que mandava. Virou muito negócio hoje, né, seu Marcos? Foi numa noite no Eurico Mursa, em Santos. Estava jogando a Portuguesa Santista. E mais um time aí que eu não lembro o nome. Cara, que sensacional. Naquele tempo, quando cometia uma falta, o jogador, o juiz apontava para o representante. E o representante Tinha que marcar o. advertido por jogo perigoso. Aham. Tal. Não tinha cartão, não tinha nada. Tinha nada, né? Tinha nada. Você vai mostrar as fotos lá, Gu? E o juiz também faz uma súmula. A súmula tem até hoje, né? E essa súmula vai por toda quarta-feira no tribunal, são abertas súmulas. Pra ver o ocorrido. E também o representante também dá uma nota para o juiz. Aham. Saber se ele teve influência no placar, No placar ou não? se o pênalti foi duvidoso, alguma coisa assim. Entende? Quando acabava o jogo, a gente se reunia com o juiz assim e falava, bom, esse cara aqui está penalizado por jogo perigoso. Vamos riscar. Os dois riscavam. Não vão prejudicar o rapaz. Então era um negócio assim, mais ou menos. Hoje virou muito negócio, né? Hoje é muito negócio dentro do Então esse futebol pessoal que envolvido. se mata no bar por causa de futebol e briga. Besteira. Tudo besteira, né? Besteira. Tudo besteira. Mas, pelo amor de Deus, cara. Pouca história hoje, Gu? Então, Pouca história? muita história muito boa. Eu tô aqui, pelo amor de Deus. Eu ficaria aqui a noite inteira, cara. Bom, mas O Edson advertiu.
advertir era um ala esquerda lá do time lá, Uhum. apontou para mim e o cara virou para ele e falou palavrão. É assim, ó, se o senhor quiser falar, pode falar à vontade, E que aqui não tem FDP problema. E ainda falou FDP no fim, sim. E eu na súmula, eu escrevi. Advertido por jogo perigoso, ofendeu o juiz com tá. Quando chegou na quarta-feira, puta. Na dele não estava isso aí, sabe? Na do juiz não tava. O cara queria me matar. Nossa. O cara começou a me perseguir. Meu Deus. Aí eu falei, chega. Já, é muita dor de Aí cabeça. abandonei. Eu não passava domingo em casa. É. Uhum. Eu nunca tive, eu não vi meu filho crescer, pô. Nossa, mas sensacional, cara. Sensacional. Sim. Bom, acho que por hoje tá ótimo, né? Seu Max, a gente gostaria de agradecer muito a presença do senhor. Acho que histórias como essa é que, vale muito a pena ser ouvida, E ser repassada, né? ser muito repassada, Uhum. para você ver aí como que o mundo dá voltas É. e realmente os elos se fecham, E né? o mundo é pequeno, né? Pequeno, né? Pelo amor de Deus, é Mas não minúsculo. esqueça dos elos, viu? Que um leva para o outro, viu? Não, isso é Você realmente... carrega, você sempre vai carregando na tua vida alguma coisa que passou, que ainda ficou um resto lá, que vai indo. Uma hora indo, vai... E fica na tua cabeça, entendeu? Nossa, Uhum. mas é sensacional. Sim. Muito com louco. certeza. Bom, Max, mais uma vez, Tá. obrigado por participar aqui com a gente, Eu- por aceitar o convite. Eu que agradeço. Aí, ó, mais um elo, Convite. mais um elo aí se abrindo, né, seu Max? Agora pe- com o podcast. Eu peço desculpa se... Que isso? Falei demais. Pelo amor de Falou- Deus. Falou de menos, tanto que vamos chamar mais vezes para vir aqui conversar com a gente. Tem muita história para ser contada. Agora o senhor vai se acostumando com o podcast, essa coisa da entrevista, ó. Sensacional. Na verdade, é entrevista, é um bate-papo. É um bate-papo. Porque Bom. foi sensacional. Recadinhos finais aqui. Para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo Tá boa a cerveja. e compartilhar. Tá boa, né? E também segue no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcast. Exatamente. E estamos no estúdio novo. Estúdio novo, verdade. Muito bom, pessoal.